Agora, no Justiça Gaúcha, vamos falar sobre mediação. Essa forma de tratar conflitos foi tema de dissertação de mestrado de nossa entrevistada, a juíza de Direito, Cristiane Hoppe, da 2ª Vara Civil de Novo Hamburgo. Bem-vinda, juíza Cristiane, prazer em recebê-la. Prazer meu estar aqui com vocês, desse programa maravilhoso. Muito obrigada pela gentileza. Juíza, por que a mediação foi o tema escolhida para a sua dissertação de mestrado? Na verdade, essa inquietação iniciou desde o início da minha jurisdição. Quando eu estava com mais ou menos uns 2 anos de trabalho no judiciário, eu comecei a sentir que as partes vinham meio... A cada audiência que voltava, as partes voltavam cada vez mais embrutecidas, mais insatisfeitas. Uma ação que inicialmente era de separação, ela se tornava uma ação de visitas, outra de alimentos. As partes se sentiam muito infelizes com o resultado do processo. Então eu fui em busca desse tema, né? Primeiro fiz uma monografia tratando da mediação nos conflitos de separação judicial e no mestrado eu segui essa pesquisa tratando da questão da mediação. O que ela diferencia do processo normal? O processo, ele é um processo litigioso, onde as partes vão para normalmente brigarem umas com as outras. E a ideia da mediação, ela é completamente diferente. É uma alternativa, é lógico que nós não estamos falando em acabar com o processo judicial, ela é uma alternativa consensual para as pessoas, por elas mesmas, tentarem resolver os seus próprios conflitos. Então, estas formas hoje, que a gente chama de não adversariais, né, consensuais, elas hoje são a grande tônica de uma alternativa ao processo judicial, em que a gente possa facilitar as partes dialogarem. As pessoas hoje precisam conversar mais. É uma forma consensual de resolver um conflito. Exato. Hoje as pessoas estão muito, especialmente o gaúcho, né? Ele é muito dado ao conflito. Então nós queremos botar essas pessoas frente a frente para elas mesmas resolverem os seus problemas. Isso é tão transformador que o CNJ aceitou, transformou a mediação de conflitos como uma política pública. E hoje ela é obrigatório que todos os tribunais instituam dentro do Poder Judiciário essa nova maneira de nós enfrentarmos os conflitos. A mediação já está hoje sendo aplicada em todo o país ou ainda não? Não, ela está gradual, né? Houve uma resolução, a 125 do CNJ, que determinou aos tribunais que assim o fizessem, e aos poucos os tribunais estão se adequando. Nós, no Rio Grande do Sul, de forma quase que pioneira, a nossa coordenadora é a desembargadora Vanderlei Terezinha, que é uma pessoa fantástica e que tem estado à frente desse projeto, já inserindo no Rio Grande do Sul. Nós já temos, dentro do próprio Tribunal de Justiça, instituído esse projeto, que já está em andamento, e também outras cidades do interior do estado já têm as suas centrais de conciliação. Pelotas, Passo Fundo, Santa Rosa, aqui em São Leopoldo. Então nós temos centrais hoje de mediação e conciliação que já estão instituídas pelo próprio Poder Judiciário. Perfeito. Se por um lado humaniza, então, né, todo esse processo e a possibilidade da conciliação, nós poderíamos citar também como vantagem da mediação desafogar o judiciário, né, porque se cobra tanto isso. Exato. É uma das vantagens. Por quê? Porque as pessoas podem vir a essas centrais de mediação e tentar pedir um acordo, pedir uma audiência de conciliação ou pedir um processo de mediação mesmo, que é uma forma mais avançada, ela é além da conciliação, antes mesmo da existência de um processo. Basta que a pessoa chegue numa central dessas de mediação e peça para chamar outra parte. Ela vai dar o seu nome, sua qualificação, e permite que sequer exista um processo se de repente essas pessoas entrem em um acordo. Agiliza. E melhor, as partes se sentem mais satisfeitas. Aquela minha preocupação que eu dizia, inicial, eu percebi, porque não me toca, eu consegui, logo após a minha dissertação de mestrado, eu consegui implantar esse projeto, mesmo antes da resolução do CNJ, isso há 6 anos atrás. Nós conseguimos capacitar 25 mediadores numa cidade
de 17 mil habitantes, graças ao poder público, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, o meu apoio da doutora Bernadette Piva, a doutora Rosane Trápaga, nós instituímos esse projeto. Já naquela época, foi um embrião, digamos, que hoje, de uma forma que hoje já está institucionalizada. E naquela oportunidade, eu já pude perceber como as pessoas voltavam mais satisfeitas desses conflitos. Nós conseguimos 68% de acordos nesses nossos casos. O processo ele demorava de 30 a 40 dias. Então, e não voltavam mais, o que é o mais importante, claro, né? O que a gente quer? Não que as pessoas saiam com uma sentença brilhante, louvada pelo tribunal, mas que elas não voltem mais a litigar, a brigar em juízo. Então, esta é a ideia do processo mediado. E uma coisa que eu acho que é bem importante para que as pessoas saibam quem são esses mediadores. Esses mediadores são pessoas que são capacitadas pelo tribunal para fazerem esse trabalho de mediação de conflitos. E eles têm uma postura consensual, quer dizer, eles não defendem nenhuma das partes? Não, eles são tão imparciais quanto o juiz, é obrigatório. Está dentro dos princípios da mediação, é que a figura do mediador, ele vai receber um curso de capacitação que é composto por 3 módulos, dura 40 horas, então ele precisa ser muito capacitado para fazer esse trabalho e exige que ele seja imparcial. Ele não vai dizer A ou B tem razão. Ele vai pegar A e B e dizer qual é a solução para o problema de vocês. Né? Ele vai tentar fazer com que as próprias partes entrem em um acordo. Tá certo. Agora, na prática, como é que funciona a mediação? Nós já aproveitando a sua presença aqui no programa e certamente muitos telespectadores poderão, se utilizar desse instrumento para resolver também questões judiciais. Nós estamos nos referindo à solução de conflitos de que natureza? Todas as naturezas. Né? O que mais se aplica é na área de família, porque são os conflitos que têm maior complexidade, digamos assim. Mas em todas as causas de vizinhança, litígios envolvendo empresas, hoje o CNJ tem capacitado funcionários das empresas para tentar um acordo. Isso tem sido muito satisfatório. Eles chegam a mencionar um índice de 90% de acordo depois que eles começaram a capacitar as próprias empresas a fazer essa mediação. Então, a gente tem problema de locação, vizinhança, como eu falei antes, esses pequenas brigas que existem entre vizinhos, entre condomínio, um próprio processo de inventário, que é um processo complexo. Às vezes a gente pode chamar também os herdeiros envolvidos para chegar a termo alguns processos que herança e sucessão. Exato, 10 anos, 15 anos, às vezes 20 anos demoram esses processos, se tem tido sucesso com um processo mediado. E também, lógico, as causas de família, que são as mais, digamos assim, são as que melhor se trata do conflito com a mediação. A senhora é entusiasmada com a possibilidade da mediação, não é? Vir a acabar com esses conflitos que, como muito bem a senhora colocou, juíza, pode levar muitos anos, não é? Há uma perda de tempo, há uma perda de dinheiro, muitas vezes, né? A possibilidade das pessoas encontrarem a felicidade de se ficarem bem, porque isso vai fazendo com que o ser humano não fique feliz. Porque tem a questão, né, de não estar bem, de ter um problema a ser resolvido mais adiante. Porque fica sempre uma pendência. Diz que é a construção pelo amor. Por que o amor, né? Porque o amor é o diálogo, né? Ele pressupõe diálogo. Não estamos ali tentando reconciliação das partes. Estamos querendo que as pessoas se tratem com respeito, né? Contrapondo pontos de vista até que se chegue a um denominador comum. E isso precisa ser feito de forma qualificada, para que elas se sintam efetivamente satisfeitas. Eu sou muito entusiasmada com esse projeto, porque eu vi dar certo. Então, com meus próprios olhos, eu consegui verificar que as pessoas voltavam melhor ao Poder Judiciário. E nós, dentro do Poder Judiciário, nós, juízes, temos aquela coisa mais encastelada, mais encapsulada, digamos assim, porque a pessoa chega e vê na figura do juiz alguém que vai lhe impor alguma sentença. E esse processo mediado, ele diferencia nesse aspecto. Não há um julgamento. Não há um julgamento. É uma construção de entendimento. O juiz vai estar lá. Ele vai homologar esse acordo ele vai, se não for, eventualmente não for cumprido, ele vai poder ser executado, cobrado, né? A figura do juiz, ele é um facilitador desse projeto, né? Mas quem
vai estar com as partes são os mediadores. Os advogados, né? Se a pessoa diz, não, mas eu quero ter o meu advogado do lado. Pode e deve, né? O projeto do CNJ, que é o adotado pelo Tribunal de Justiça, que deve ser adotado por todos os tribunais, implica na presença do advogado dentro do processo da mediação, para que as partes se sintam mais confortáveis. Mas não é o advogado que vai falar, é a parte que vai construir o seu entendimento, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante desse processo. E ele, em breve, vai estar também dentro do Código de Processo Civil. Então, os juízes, necessariamente, terão que submeter as partes, né, ou sugerir, porque ele não é um processo obrigatório, isso também é importante, as pessoas participam se acham que é importante, se querem, porque tem casos... Ambas as partes devem concordar com a mediação. Exatamente, mas ele, em breve nós vamos ter instituído o processo de mediação dentro do Código de Processo Civil, em que torna a mediação passa a se tornar uma fase do processo. Logo no início, as partes são convidadas a participar do processo mediado. E o percentual de resolução desses conflitos através da mediação, esse percentual é alto, é considerável? A gente considera alto, esse 68% que eu te falei é muito elevado, né? A média normalmente é 48%, 50%, né? Um pouco menos, mas isso é considerado um percentual de forma estatística, considerando muito elevado, né? Aqueles casos que eu te falei, em que os funcionários das empresas passaram a participar dessas brigas de telefonia, essas causas que têm causado imenso aborrecimento nas pessoas, tem dado 90% de acordo. Causas coletivas também podem ser mediadas? Podem. Na verdade, qualquer causa pode ser mediada, né? São os novos direitos que a gente chama, né? Que estão aí. Tanto que o código ele não fecha, ele possibilita que até essas causas coletivas sejam mediadas. Na verdade, o mais interessante são com partes individuais, mas elas não impedem que também o processo coletivo seja mediado. Tá certo. Olha, parabéns pelo seu trabalho, realmente fantástico a sua dissertação. Eu tive a possibilidade de receber esse trabalho até para nós prepararmos esse material para levarmos para os telespectadores do Justiça Gaúcha, né, todas as informações que são tão importantes, né, e dizer a todos que há essa possibilidade. A população tem acesso à mediação como um instrumento fantástico, né, de conciliação. Exato. E se na sua comarca, se na sua cidade a pessoa quer saber mais informações, ela deve procurar o judiciário local para ver se na sua cidade já existe o processo mediado. Ele necessariamente vai ser instituído em todas as comarcas. Hoje temos em algumas, mas logo a desembargadora Vanderlei está fazendo um trabalho maravilhoso junto com a desembargadora Genacé e outros colegas, e eu tenho certeza que logo todos terão à disposição essa nova forma de tratamento dos conflitos. Tá certo. Olha, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pela presença aqui no programa Justiça Gaúcha. Nós tivemos a oportunidade, então, hoje de conversar com a juíza Cristiane Hope, que veio trazer essas informações sobre o processo de mediação. E sempre lembrando, se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.